Muito boa noite, F5! Vocês estão felizes hoje? Nossa, um pouquinho mais de felicidade aí. Vocês estão felizes hoje? Amém! Glória a Deus! Gente, interajam com a palavra, façam com que esse ambiente ele seja gerado, que essa atmosfera fique cada vez mais intensa. Nós estamos aqui para prestar um culto para o Senhor, nós estamos aqui para sermos ministrados pela sua palavra, então interaja, viva esse momento que foi preparado para você. Amém? Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que você se sinta em casa aqui, nós somos uma família, né? Então, que você possa se sentir amado e abraçado por todos nós. E você que está em casa também, muito boa noite, seja muito bem-vindo, que você possa ter um culto maravilhoso aí de onde você está nos assistindo. Gente, muito chique esse microfone, né? Sempre quis usar ele, meu Deus. Bom, vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. E o meu desejo é que, assim como Ele falou comigo, algumas coisas muito específicas e pontuais que viraram algumas chaves, que Ele possa também falar com você nessa noite. Então, se você tem um bloco de notas aí, se você trouxe um caderninho, anote. Eu aprendi que as pessoas que anotam são mais sábias, são mais inteligentes, porque às vezes nós estamos precisando de uma palavra e aí nós encontramos em algum lugar alguma coisa que nós escrevemos, que em algum momento falou conosco, e isso pode transformar muitas vezes o nosso dia. Então tome nota se você puder, grife a sua Bíblia, né, e desfrute daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida nessa noite. Bom, os dias, eles têm passado de uma maneira muito rápida, né? Eu não sei se vocês têm sentido isso. Nós estamos vivendo dias muito rápidos, muito intensos. Gente, nós já estamos em outubro. Parece que a gente acabou de sair do ano passado, não é verdade? Então, as coisas elas têm acontecido muito rápido. Às vezes não dá tempo nem da gente raciocinar direito com tudo que tem acontecido. E alguns acontecimentos recentes fizeram com que o Senhor me ministrasse algumas coisas bem pontuais, e duas delas que são as que eu vou falar com vocês hoje, que é legado e propósito. Nós tivemos uma conferência, foi esse ano a conferência Legado? Foi, né? Porque já parece que, meu Deus, passou 30 anos. Mas nós tivemos uma conferência esse ano com esse nome, e foi uma conferência que me marcou muito, mas eu já tinha me esquecido de algumas coisas, e nesses dias o Senhor me trouxe algumas coisas referentes a essa conferência, sobre o que nós vivemos aqui, também sobre propósito. E eu acho que todo mundo aqui deve pensar um pouquinho mais na sua vida, em como você tem vivido, naquilo que você tem feito quando alguém morre, não é verdade? Já parou para pensar nisso? Quando você perde alguém ou quando morre alguém que você conhece, né, e você vai no velório dessa pessoa, você começa a pensar em tantas coisas. E essa semana nós tivemos um acontecido, um irmão aqui da igreja faleceu, né? O pai de uma irmã muito querida. Eu não o conhecia, não tinha contato com ele, o Bob sim, mas nós tivemos a oportunidade de ir lá nos despedir. E no dia do velório, né, tinham muitas pessoas lá, e todas as pessoas, gente, todas as pessoas que estavam lá, inclusive o Bob, falavam que algo que marcou, né, que ele fazia na vida dele, era que ele levava tudo com muita alegria, sempre com muita disposição, né? Tudo ele queria cantar, e pegava um violão, e queria as pessoas por perto, tinha um coração servidor, abria a casa dele para receber as pessoas, né? Abria a casa dele para poder receber o PG, e isso foi algo que me impactou, porque por mais que eu não conhecesse ele, né, intimamente, tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que eu ouvi das pessoas, me fizeram começar a pensar sobre isso. Outra pessoa que morreu mês passado, que parou o mundo, foi a Rainha Elizabeth. E a Rainha Elizabeth é alguém que deixou um legado gigantesco, não é verdade? Foi o fim de uma era, né? Foram 70 anos de reinado, gente. Você tem noção? Ela tinha 96 anos. Então, independente das pessoas que não gostavam dela, das polêmicas que envolviam a família dela, ela deixou um legado. Independente se foi mais ruim do que bom, ela deixou um legado. Então, as pessoas elas vão lembrar da rainha para sempre. Não tem como esquecer da rainha. E aí, essa semana, nós tivemos também, hoje é aniversário da pastora, e na quinta-feira nós fizemos uma surpresa para ela.
E nós estávamos planejando isso, eu acho que há umas 3 semanas, mais ou menos. Então, nós começamos a mobilizar todas as mulheres, né, para que fizessem essa surpresa logo que ela voltasse de viagem. E, gente, geralmente não vem muita mulher no culto de mulheres, tá? Nessa quinta-feira, nós estávamos em mais de 130 mulheres. Em mais de 130 mulheres. O tempo estava estranho, estava chovendo, né, a maior correria, mas essas mulheres, elas estavam aqui, porque elas queriam expressar de uma maneira pública, né, o amor que elas sentem pela pastora e como elas visualizam a pastora, né, tudo aquilo que a pastora tem construído, as marcas que a pastora tem deixado em todos os lugares que ela passa. Então, isso é muito impactante. Nesse dia, eu voltei para casa e o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Quais são as marcas que eu tenho deixado, ainda em vida? Quais são as marcas que eu tenho construído? Para que quando eu morrer, as pessoas também possam se lembrar de mim por aquilo que eu exerci aqui na terra. Sabe? Um propósito, um amor a Deus, um amor pelas pessoas. Algo que pudesse impactar as nossas vidas. E aí eu pergunto para você, se você morresse hoje, você acha que as pessoas, elas lembrariam de você como? Como alguém que frequentava a igreja, que vinha no F5 somente? Ou como alguém que tentava exercer aquilo que o Senhor nos embutiu, né? De ir pregar o evangelho, de amar as pessoas, de servir com excelência, independente se na igreja, se no trabalho. Como as pessoas lembrariam de você? Você já parou para pensar nisso? É doido, né? Será que teriam muitas pessoas no seu velório? Ou meio gato pingado? É uma coisa a se pensar. E aquilo falou muito comigo, porque nós não devemos pensar nisso somente quando nós perdemos alguém ou quando acontece uma data comemorativa que as pessoas honram publicamente as pessoas. Nós precisamos pensar nisso de uma maneira diária, porque é isso que o Senhor deseja. Nós precisamos construir um caminho, nós precisamos construir uma vida sólida em Jesus todos os dias, em tudo aquilo que nós vamos fazer. E nós precisamos lembrar, principalmente, que nós não estamos nessa terra só para consumir ou só para desfrutar daquilo que nós temos aqui, das facilidades que nós temos. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos entregou um propósito, nos entregou um chamado, e Ele deseja que nós exerçamos esse propósito. Amém? E para que a gente possa exercer esse propósito, para que a gente possa deixar um legado, nós precisamos, primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, eu preciso conhecer a mim mesma e você precisa conhecer a si mesmo. Olha só, em Romanos 12, versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha medo de si mesmo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Todo mundo precisa ter um conceito de si mesmo. Todo mundo precisa ter um senso de valor, todo mundo precisa ter um senso de propósito. E nós precisamos ter todos esses conceitos sobre nós mesmos de uma maneira equilibrada. Nem de mais e nem de menos. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso. E para que a gente possa descobrir o nosso propósito, primeiramente, nós precisamos saber quem nós somos e ter isso definido. Como nós nos definimos? Cada um aqui foi desejado por Deus, foi criado por Deus de uma maneira única, né? Cada um tem suas particularidades, cada um tem seus dons, tem suas habilidades, aptidões. Então, cada um é bom em alguma coisa. E talvez você provavelmente já teve algum impasse na sua vida de pensar, cara, no que eu sou bom? Para que eu estou aqui nessa terra, né? O que eu fui chamado para fazer? Eu já tive 1000 vezes essas perguntas na minha cabeça. Por quê? Gente, a gente vem de uma cultura, pelo menos da igreja que eu era, de que ou você pregava ou você cantava. Se você não sabia fazer essas duas coisas, fica no banco e morre no banco, porque você não tem mais serventia, né? E graças a Deus, hoje nós temos mudado isso. Nós vivemos numa igreja que é cheia de ministérios maravilhosos, não é verdade? Gente, não tem como você não se encaixar em nada.
Você pode servir no multimídia, na gestão, na coordenação do templo. Às vezes, você pode até fazer um teste. Eu quero acompanhar a gestão um domingo para ver como que é, para ver se eu vou gostar. Eu quero ficar um dia na salinha das crianças. E aí você fica na salinha e você vê que não tem condições, que você surta. E tá tudo bem, você pode ir para outro lugar, porque aqui nós temos lugares que todos vocês podem se encaixar, certo? Aquilo que nos define não é uma roupa, não é o nosso nome, não é o nosso sobrenome, não é a faculdade que nós fazemos, não é o emprego que nós temos. Aquilo que nos define é a nossa filiação. E nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Então, você precisa entender e sair daqui com essa convicção. Se você ainda tem alguma dúvida de que você é filho, você é filho de Deus. Se você fosse só isso, já era suficiente. Porque a gente pode desfrutar de muitas coisas sendo filho de Deus. Mas a partir disso, nós já temos quem nós somos definidos, ok? Somos filhos e agora nós precisamos ir para um outro estágio. Descobrir os tesouros que o Senhor colocou dentro de nós, certo? Nós temos tesouros, como eu falei, nós temos habilidades, nós temos aptidões, nós temos tantas coisas diferentes, cada um aqui tem algo diferente que pode acrescentar na vida do outro, isso é fato. Dons, palavras de conhecimento, tantas coisas que nós podemos nos mover, mas às vezes nós não sabemos aquilo que nós fazemos. E para que a gente possa encontrar esses tesouros, nós precisamos conhecer a nós mesmos. E nós vamos nos conhecer a partir do momento que nós nos conhecemos a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos quem nós somos. Quanto mais nós lemos a palavra, que é a verdade, que é aquilo que o Senhor deixou para nós, mais nós sabemos quem nós somos. E mais nós vamos descobrindo aquilo que nós podemos fazer. Não tem problema a gente ir tentando, uma hora eu estou em um lugar, outra hora eu estou em outro, mas o que importa é você tentar se descobrir. O que importa é você não desistir no meio do caminho. Às vezes leva tempo e a gente quer as coisas muito rápidas, Mas nós precisamos ser intencionais e buscar ao Senhor para que nós possamos nos conhecer de maneira integral e conhecer todos esses tesouros que estão dentro de nós. Muitas pessoas empacam nessa parte. Eu, inclusive, já empaquei muitas vezes, até no último discipulado, falei sobre isso com a Cecília, gente, por quê? Às vezes, nós esperamos que as pessoas venham e falem pra gente, olha, é isso que te digo, você vai ser uma pastora em nome de Jesus, xicarabacalararará. Não é verdade? Isso pode acontecer, o Senhor pode falar conosco através das pessoas. Mas essa é uma responsabilidade, primeiramente nós. Porque somos nós que temos que colocar a nossa vida diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero me conhecer. Mas para isso eu sei que eu preciso conhecer o Senhor, então me ajuda a entender a sua palavra, me ajuda a ter a revelação daquilo que o Senhor está falando para mim, para que eu possa entender e para que eu possa viver um propósito, desfrutando das habilidades que o Senhor colocou em mim. Amém? Então, quando conhecemos a Deus e a nós mesmos, nós conhecemos a nós mesmos e descobrimos quem Ele é. Às vezes, por não sabermos exatamente quem nós somos, nós podemos cair numa vala de usar algumas máscaras, seja da superioridade, da ignorância, do vitimismo. Já viu aquela pessoa que, eu não sei fazer nada, não sou boa em nada, meu Deus do céu, não sei fazer nada, não sei fazer nada. Ou aquela pessoa que é muito boa em tudo e aí não pode servir na coordenação do templo, porque Deus me livre de tirar um lixo do banheiro. Já conhecem pessoas assim, né? E, na verdade, são máscaras que as pessoas usam para tentar esconder as inseguranças e os medos que elas têm dentro delas, porque ainda não sabem exatamente quem elas são em Deus. Porque se tivessem descoberto, meu Deus, perdão, gente, descoberto, já estariam com certeza exercendo uma vida plena no seu trabalho, que pode ter uma posição muito elevada, como aqui na igreja, seja numa coordenação, numa gestão, no multimídia, num estacionamento. Você não precisa estar em evidência para exercer o seu propósito. Tem tantas pessoas, principalmente, os fundadores da nossa igreja, a pastora Jane, por exemplo, ela é uma pastora que ela fica nos bastidores, que geralmente ela não fica aparecendo, mas é uma pastora que é sensacional, ministério infantil, ela domina tudo.
E você não vê a pastora em todos os lugares, mas ela é alguém dos bastidores e está exercendo o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi chamado para se comparar. Você não foi chamado para viver a vida de outra pessoa. Você foi chamado para viver o seu chamado, para viver o seu propósito em Deus, para brilhar da sua maneira, como Deus deseja que você faça. Sabe? Até com seus temperamentos, às vezes nós temos alguma dificuldade de se relacionar com algumas pessoas, né? Ou uma pessoa muito colérica, ou uma sanguínea, eu sou os dois. Meu Deus, misericórdia. Mas a gente consegue, porque o Senhor nos aperfeiçoa nisso. E nós conseguimos nos mover. O nosso temperamento pode nos ajudar a fazer parte de um ministério. Vocês sabiam disso? Vai colocar um melancólico para dar as boas-vindas. Gente, tristeza. A pessoa entra, dá meia volta e sai. Agora coloca um sanguíneo. Uhul! Seja bem-vindo, meu Deus. Não é verdade? Então, nós podemos usar tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos de uma maneira positiva e exercendo o nosso propósito. Bom, mais uma coisa sobre isso, sobre conhecer a si mesmo. Nós vamos conhecer o nosso propósito, a maneira que nós nos desenvolvemos. E por isso que nós falamos tanto aqui sobre as classes de ensino. Gente, é maravilhoso viver numa igreja que é rica em ensino. Então, às vezes você não sabe nada, então você começa pelos primeiros passos, você vai ter os fundamentos ali da fé cristã, e aí você vai para uma nova criatura, e você vai entendendo tantas coisas, e você vai crescendo e se desenvolvendo. Nesse caminho, você vai entendendo aquilo que você foi chamado. Nesse caminho, você vai descobrindo os tesouros que estão escondidos lá no mais íntimo, e você vai podendo colocar isso para fora, você vai poder exercer isso. Amém? Segunda coisa, para que nós possamos exercer o nosso propósito e o nosso legado. Seja amigo da disciplina. Meu Deus, eu sou uma pessoa indisciplinada, gente. E vocês? Quem é disciplinado? Ergue a mão. Disciplinado. Gente, 1, 2. Obrigada pela sinceridade. É verdade, Laís, você parece ser uma pessoa muito disciplinada. Eu tenho um pouquinho de inveja, sabe? Meu Deus, tá, 20 minutos, ai, socorro. Gente, então, seja amigo da disciplina. Olha só o que diz em Provérbios 23:12. Abram a Bíblia de vocês, o aplicativo de vocês, ou acompanhem aqui. Olha só. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Nós precisamos estabelecer aquilo que nós não devemos fazer, para que nós consigamos fazer aquilo que devemos fazer. Deu para entender? Nós precisamos estabelecer. Alguém já fez uma lista aqui do que não deve fazer? Geralmente a gente faz uma lista assim, ano de 2022, ler 30 livros, não sei o que lá. E aí, geralmente a gente termina o ano e não faz nada daquilo, né? Às vezes lê meio livro. Mas por que nós devemos fazer uma lista daquilo que nós não devemos fazer? Porque aí nós não vamos perder tempo em coisas que são banais ou que não nos acrescentam. E aí você não vai poder usar a desculpa, eu deveria ter feito aquilo, mas eu perdi tempo ficando no meu Instagram, ficando no meu WhatsApp, ficando no meu celular, não é verdade? Muitas vezes nós caímos nessa vala. Às vezes nós preferimos dormir até mais tarde do que ter o nosso tempo com Deus. E aí a gente chega à noite e assim, o tempo que sobrou é 11h30 da noite e a gente está podre, a gente só quer cama, e a gente pensa assim, vou ler um versículo? Não, vou assistir uma Netflix. Gente, isso é muito sério. A gente ri, mas é muito sério. Isso aqui falou muito comigo. Porque a falta de consistência e perseverança é um dos maiores erros das pessoas indisciplinadas, porque nós nunca vamos ser aquilo que fazemos uma vez na vida. Ou seja, se você quer ser uma pessoa que tem sensibilidade, que ouve a voz de Deus, que se move nos dons, mas você lê a Bíblia uma vez por semana, você acha que você vai conseguir ser essa pessoa? Vocês acham, gente? Não, não tem como. Nós só vamos ter constância e disciplina quando nós descobrirmos o nosso propósito. E para isso nós precisamos estabelecer aquilo que é prioridade na nossa vida e aquilo que não é. Aquilo que nós precisamos colocar como primeiro lugar e aquilo que nós podemos deixar para depois. Para que nós possamos nos mover nisso. Olha só, a Bíblia fala que Daniel, ele orava quantas vezes por dia? Podem falar alto.
3 vezes. Isso nos fala sobre constância e disciplina. E aí, a gente tem a tendência de, às vezes, não orar 10 minutos por dia e um belo dia resolve assim, amanhã eu vou acordar, vou fazer 3 horas de oração, 6 horas da manhã. Você acha que vai funcionar? Não vai. Então, é melhor que a gente comece aos poucos para que a gente vá desenvolvendo essa disciplina. Os estudos falam, né, que você precisa fazer uma coisa durante 21 dias para que se torne um hábito, é isso? É, né? Então, a gente precisa começar a se mover nisso. Se você não tem o costume, se você ainda não tem a disciplina de ter o seu tempo com Deus todos os dias, de ter tempo de oração todos os dias, de ter uma vida de jejum todos os dias, você pode começar isso hoje. E você pode começar isso aos poucos, não tem problema você colocar, eu vou começar acordando 5 minutos antes. É melhor que você faça isso e você desenvolva uma disciplina do que você resolva fazer 10 horas de jejum e você morra ali, meu Deus do céu, não vejo a hora de comer. E aí vai fazer o jejum de novo 1 ano depois. Gente, isso não vai fazer com que nós possamos exercer o nosso propósito. Olha só, toda pessoa disciplinada vive o seu propósito. E toda pessoa indisciplinada não vive nada, perde tempo e é um Zé Ninguém na vida. Meu Deus. Já sentiu assim? Eu já me senti. Depois que eu comecei a estudar isso aqui, eu me senti totalmente um Zé Ninguém. Porque eu pensei o quanto eu sou indisciplinada. E a verdade é que nós precisamos começar a reconhecer aquilo que nós somos, para que a gente possa começar a se mover em mudança. Não é verdade? Eu não quero ser um Zé Ninguém. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele não nos colocou aqui para que a gente seja um Zé Ninguém. Ele nos colocou aqui para que nós possamos fazer cada vez mais, pensando não somente em mim, não só em mim, mas nas pessoas. Porque nós amamos a Deus e assim nós amamos as pessoas. Então nós servimos as pessoas com excelência. Seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja chegando no horário no nosso trabalho, né, Bob? Seja chegando no horário, seja fazendo a sua profissão ali, exercendo aquilo da melhor maneira possível, porque você foi colocado no lugar onde você está para fazer a diferença. Às vezes as pessoas nunca vão abrir uma Bíblia para ler, mas elas vão ler aquilo que você é. Aquilo que você fala, a maneira como você age, a maneira como você se estressa ou como você lida com as situações que acontecem no dia a dia, não é verdade? Às vezes as pessoas, elas vão conhecer Jesus somente através de você. Talvez as pessoas, elas vão ter a oportunidade de vir na igreja por um convite seu. Porque muitas pessoas têm essa visão distorcida da igreja, que é um lugar cheio de regras, e você vai ter que deixar de fazer isso e aquilo. E aí você, lá no seu ambiente de trabalho, você mostra que não é bem assim. E aí você atrai essa pessoa, você chama essa pessoa para um Temperamentos, que é um curso onde nós não falamos absolutamente nada de placa de igreja. E é um curso perfeito para que você traga aquele seu colega de trabalho, aquele seu amigo que jamais viria na igreja. E eu tenho certeza que isso vai, criar uma chama no coração dele para que ele tenha desejo de conhecer um pouquinho mais. Amém? Gente, olha só, você pode ter dons, talentos, mas a sua instabilidade pode roubar a sua capacidade. Em Hebreus 12:11, diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A verdade é que fazer as coisas todos os dias, a mesma coisa todos os dias, é cansativo. Quem gosta de rotina? Também gosto de rotina. Quem aqui é bom em home office? Tem gente que, se ficar em home office, morre de fome, porque não vai trabalhar. Eu sou essa pessoa, eu preciso sair da minha casa, ir para o meu lugar de trabalho, trabalhar, para que eu possa, ter essa rotina, ter essa disciplina. Só que às vezes isso é muito chato. Às vezes você está lá no seu trabalho todo dia, quem trabalha com vendas aí, meu Deus, é uma peleja. Você passa o mês para bater a meta, você bate a meta e você fica feliz. Aí começa o mês e você pensa, vai começar tudo de novo. Meu Deus, é terrível essa agonia. Mas ao mesmo tempo é bom, porque isso também nos impulsiona, né? Quem gosta de vendas é assim. Gente, por mais que seja cansativo, por mais que a gente queira desistir, é isso que vai garantir o nosso propósito. É uma vida com objetivo. Quando nós acordamos, sabemos aquilo que nós vamos fazer. Quando nós temos uma rotina, quando nós temos um objetivo e sabemos aquilo que nós estamos fazendo.
Nós não estamos somente indo trabalhar, nós não estamos somente fazendo nossos afazeres, mas nós estamos fazendo todas essas coisas com um propósito. Todas. Nós precisamos ir até o fim. Como é que nós queremos ser lembrados? Davi, ele foi lembrado porque derrotou o gigante, matou o Golias, certo? E a verdade é que nós vamos ser lembrados ou pelo inimigo que nós matamos, ou pelo inimigo que matou a gente. Então, às vezes, nós podemos estar sendo derrotados pela preguiça, pela falta de vontade, pela falta de disciplina, mas nós precisamos combater todas essas coisas. E é a partir de nós, do nosso posicionamento. O nosso pastor fala que Deus responde respostas. E talvez hoje seja o dia que você precisa se posicionar e dizer, olha, eu não aceito mais não ter disciplina. Olha, eu preciso começar a me mover em disciplina. Para que eu possa me conhecer a Deus e para que eu possa ser amigo da disciplina. Para que eu não odeie ela, mas para que eu entenda que no final de tudo isso tem um propósito muito maior. Amém? Nós precisamos escolher se nós vamos vencer ou se nós vamos ser vencidos. É a partir de tudo isso que nós conseguimos exercer o nosso propósito. É a partir de tudo isso que nós deixamos o nosso legado. Às vezes você não vai ter algum ministério fixo aqui na igreja, mas você está exercendo o seu ministério lá no seu trabalho. As meninas aí que fazem medicina, eu estava conversando com a Mari esses dias, gente, a carga horária é pesada, não é? É terrível, às vezes você se sente perdido no sentido de, meu Deus, eu não tenho conseguido manter a minha vida constante na igreja, mas você tem conseguido ser igreja no lugar onde você está. E você já tem exercido o seu propósito a partir disso, amém? Gente, por último, terceiro ponto, tenha em mente a eternidade. Bom, Efésios 2:19 diz assim, eu quero que vocês leiam comigo esse versículo juntos, tá? Sempre que nós lemos, nós precisamos ler, nós precisamos interiorizar e nós precisamos praticar. Então, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Muitas vezes, nós podemos nos sentir deslocados, nós podemos nos sentir perdidos no lugar onde nós estamos. E talvez você tenha até sentido isso estando aqui, né? Às vezes você não se sente incluso num círculo de amigos, às vezes você se sente meio perdido, porque você não tem identificação com ninguém. E nós sentimos isso quando nós nos sentimos como forasteiros estrangeiros, que são pessoas que não têm uma casa, são pessoas que não têm pertencimento e são pessoas que não são daqui. Mas a Bíblia fala que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que isso significa? Concidadãos dos santos diz respeito a reino. Quer dizer que nós somos do reino, que nós vivemos uma nobreza, nós estamos aqui, mas nós vamos morrer um dia e vamos viver eternamente com o Senhor. Nós somos do reino, nós somos da nobreza. E quando ele fala de família de Deus, significa igreja local, que é a nossa casa. Quantos aqui se sentem em casa nesse lugar? Amém! Essa é uma família para pertencer. Nós não usamos isso somente como um jargão, uma falácia. Nós queremos que você se sinta parte dessa família. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu entrei aqui foi o amor das pessoas quando me receberam. E uma semana depois me mandaram mensagem me convidando para estar aqui. E eu me senti pertencente a esse lugar. Por isso que é tão importante nós servirmos a nossa igreja local. Por isso que é importante, mesmo que uma vez no mês nós estarmos aqui ativos em algum ministério, porque isso faz com que nós nos sintamos pertencentes a um lugar. Não é verdade? Nós precisamos, gente, sair daqui hoje com uma convicção de que nós somos da nobreza. De que nós estamos aqui de uma maneira passageira, mas que quando nós morrermos, nós vamos reinar com Cristo na eternidade. Amém! Você precisa celebrar isso, gente. Quando nós entendemos o que é a eternidade, todas as coisas que nós fazemos aqui, nós começamos a fazer de uma maneira diferente. Nós começamos a fazer de uma maneira mais intensa, porque a verdade é que quando nós morrermos, nós não vamos precisar fazer mais nada. Nós não vamos precisar evangelizar, nós não
vamos precisar fazer mais nada, porque nós já vamos estar com Cristo. Então nós precisamos exercer aquilo que o Senhor deseja nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos, principalmente, abandonar o espírito de orfandade que ainda é presente no meio de nós. Nós precisamos ter essa convicção de que nós somos filhos, de que nós somos do rei e que nós pertencemos a um reino. A orfandade, assim como a pobreza, é uma mentalidade, certo? É uma mentalidade, nós precisamos nessa noite abandonar essa mentalidade de orfandade, porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai que nos deseja, nós temos um Pai que nos quer por perto, nós temos um Pai que nos entregou tantas coisas lindas e particulares e que deseja que nós façamos isso nessa terra, para que nós possamos construir marcas, para que nós possamos deixar um legado e nós não somos mais órfãos. Quando nós entendemos isso, o sentimento de orfandade, de deslocação, de não pertencimento, ele vai embora, porque agora nós entendemos que nós temos um lugar aqui e que nós temos um lugar separado no céu. Amém? Nós entendemos e nós deixamos toda a rejeição de fora. Nós não aceitamos mais o inimigo colocando essa mentira na nossa cabeça de que nós somos órfãos. E talvez você não tenha convívio com o seu pai terreno, talvez você tenha tido experiências ruins, mas a verdade é que o Senhor, que é o seu Pai Celestial, Ele não erra com você. Ele não falha com você. Ele te ama e Ele deseja se revelar para você de maneira intensa. Mas você precisa ser intencional nisso. Se você ficar somente sentado, salvo e satisfeito, dificilmente você vai poder descobrir todos os mistérios, tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você precisa ser intencional. Você precisa se colocar diante do Senhor. Você precisa dizer assim: ei, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais ter uma vida de indisciplina. Eu não quero mais ter uma vida sendo levada com esse espírito de orfandade, de não pertencimento, porque eu tenho uma família. Eu faço parte de uma família. E a minha vida aqui, ela vai passar e eu vou viver eternamente com Deus, adorando e exaltando o nome dEle. Essa casa é o lugar ideal para nos impulsionar e para nos ajudar a descobrir os nossos propósitos. O discipulado 1 a 1 é uma ferramenta maravilhosa, porque você tem alguém que te acompanha e que pode te mostrar o caminho por onde você vai. Se você não sabe por onde começar, procure hoje um líder. Se você não tem um discipulado, procure alguém que vai direcionar você, que está disposto a acompanhar você, que está disposto a ouvir o seu coração. Para que quando você entenda isso, o seu desejo seja de amar a Deus acima de todas as coisas, assim como Ele deixa esse mandamento, e amar as pessoas assim como você se ama. Mas para que você se ame, você precisa conhecer a si mesmo, para que você possa derramar o amor sobre a vida das outras pessoas. Fique de pé no seu lugar. Nós não estamos aqui somente para casar, para trabalhar, para ter filhos, para acordar cedo, ir para o nosso trabalho, voltar para casa, não. O Senhor, Ele não nos criou somente para isso. Mas Ele nos criou para que nós possamos cumprir um chamado maior. E nós não podemos esquecer da eternidade. Nós não podemos esquecer que o que nós fizermos aqui vai impactar gerações. Que o que nós fizermos aqui vai deixar um legado, vai deixar marcas. Comece a pensar agora, feche seus olhos e comece a pensar agora como você está hoje e como você quer estar daqui a alguns anos. Comece a pensar nisso, comece a pensar naquilo que você tem construído. Comece a pensar como você tem abençoado as pessoas e se você tem abençoado as pessoas. Comece a pensar se você tem vivido uma vida mais ou menos ou se você tem vivido uma vida de maneira intensa na presença do Senhor. Nós estamos aqui para fazer por Deus e para Deus. Nós estamos aqui para poder honrar o nome de Deus,
amar as pessoas, servir a nossa igreja local e entendermos que somos família de Deus. Que nessa noite você possa desejar viver uma vida com propósito, que você conheça a si mesmo, que você seja amigo da disciplina e que você tenha os olhos na eternidade. Se nessa noite você identifica que você tem sido levado muitas vezes pelo sentimento de orfandade, se você ainda se sente perdido aqui nesse lugar, se você se sente uma pessoa inconstante, uma pessoa instável na sua vida com Deus, na sua vida emocional, e se você deseja dar uma resposta para o Senhor, venha até aqui na frente que nós queremos orar com você. Se você deseja ser alguém que vai mudar essa geração, que vai impactar o lugar onde você passa, venha até aqui na frente porque nós queremos orar com você. Se você ainda está perdido, se você ainda não conhece o seu propósito e você deseja conhecer, vem aqui na frente que nós queremos orar com você. Comece a pedir para o Senhor e não esqueça que o propósito, ele é maior que você. Ele é maior que qualquer cansaço e ele vale a pena. Que nós possamos viver uma vida com propósito. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha, Pai, nos trazer esse senso de pertencimento. Que nós possamos encontrar no Senhor o propósito que o Senhor já designou para nós. Que nós possamos deixar marcas nessa geração. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não queremos viver uma vida no automático, mas nós queremos viver, Pai, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Uma vida de abundância, uma vida onde nós vamos poder desfrutar de um amor intenso pelo Senhor, de um amor intenso pelas pessoas. Sim, Jesus, nos mostra essa noite, fala intimamente com cada um aqui, Pai, de que maneira nós podemos deixar marcas aqui nesse lugar, mas não para que nós tenhamos glória, mas para que o Senhor seja conhecido. Para que nós possamos fazer a diferença onde nós estamos, que nós possamos perdoar as pessoas, que nós possamos amar as pessoas intensamente, assim como o Senhor faz, Pai. Que nós possamos ser disciplinados e que nós possamos nos lembrar diariamente que nós somos seus filhos, que nós temos um Pai que nos ama e que nos deseja. Em nome de Jesus. Amém? Amém! Você pode aplaudir o Senhor? Gente, olha só, vou falar uma coisa. Antes do William encerrar aqui, amanhã é um dia muito importante. Então, não seja neutro, se posicione, ok? Se posicione, porque nós como igreja devemos nos posicionar. Amanhã nós vamos ter um culto muito especial aqui, acho que o William vai falar disso, mas já vou começar a falar. Nós vamos ter um culto muito especial, então esteja presente. Comece desde já a levantar um clamor pela nossa nação. E se você ainda tem dúvida do lado que você está, não existe cristão de esquerda, ok? Nós temos amanhã dois lados. Nós temos amanhã dois lados. Ou vermelho ou verde e amarelo. Eu vou de verde e amarelo. E você? Verde e amarelo. E você? Pense nisso. Deus abençoe. Eu vou de vermelho. Ai. Você pode aplaudir o Senhor, quem foi abençoado aí, queridos. Aleluia. 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 Você pode tomar seu assento. Vamos para nossas comunicações.
teremos o nosso culto de mulheres. Convide uma amiga e venha participar conosco. Você, empreendedor, exerce uma grande influência sobre a sociedade. Por isso, a importância de conectar o seu negócio com os fundamentos da palavra. Vem aí o Conexão Empreendedora, o encontro preparado para você, empresário e profissional autônomo, que queiram se conectar com outras pessoas e principalmente com a palavra de Deus. Então corra e garanta já a sua vaga através do nosso aplicativo ou na central de informações. Olá, queridos, aqui é o Ministro Jonatas e eu estou passando aqui para convidar você, a sua família, os seus amigos para o dia 2 de outubro. Estaremos juntos como igreja clamando pela nossa nação e cremos num grande mover de Deus. Será o dia das eleições e nós cremos no poder soberano de Deus sobre toda a nação. Nós teremos a ceia do Senhor e o nosso time já está se preparando porque será um culto com várias novidades. Não deixe de estar conosco. Deus abençoe. Vai começar uma nova turma dos primeiros passos para você que deseja entender os fundamentos da fé e também conhecer um pouquinho daquilo que cremos como igreja. Temos uma estrutura preparada para você. Conheça o Avegril, aberto aos domingos após a celebração das 18 horas e desfrute de um restaurante de excelência. Venha conferir as novidades da Verdade Bookstore. Aqui nós garantimos os melhores livros e demais itens. E faça já sua matrícula para a Verdade Escola de Música e permita-se crescer nessa área. A Verdade Social tem sido resposta para muitas vidas, atuando em diversas áreas para resgate, assistência e fortalecimento. Seja um parceiro efetivo, acreditando que juntos podemos ir mais além. Nosso time está pronto para te atender. Conecte-se conosco através do cartão Resposta. Aleluia! Aleluia! Quem foi abençoado aí pela palavra, diga eu! Glória a Deus! Então o nosso culto está terminando, gente, acredita? Mas antes disso, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Essa bandeira te lembra alguma coisa? Esses dias eu estava indo trabalhar, chegando em casa, depois do trabalho, e eu senti no coração algo que fazia muitos anos, que eu não sentia. No trabalho, naquele dia, uma amiga minha trouxe uma camisa do Brasil, que eu poderia fazer uma camisa do Brasil, verde ou azul, aliás, amarelo ou azul, com meu nome atrás, e eu senti uma alegria que eu tive quando eu era criança, na Copa de 94. Ninguém aqui pegou essa, eu acho, né? Na Copa de 94, eu era uma criança, muito pequenininha, foi uma das melhores Copas do mundo. A final do Brasil foi maravilhosa, e eu acho que eu tinha 6 anos, se não me engano, nem lembro quantos anos eu tinha. Faz tempo pra caramba, né? Mas uma alegria de ser brasileiro, e eu senti aquilo no meu coração esse ano, e eu creio que está tendo uma restauração no Brasil. Você crê nisso, queridos? Uma alegria de você andar de verde e amarelo na rua, uma alegria de você representar. Eu me lembro que uma vez eu estava no Chile, em Santiago, e se você tiver a oportunidade de estar no Chile, em Santiago é uma praça lotada, e lá no Chile eu encontrei um baiano, falando alto na rua, porque brasileiro é assim, onde ele está ele fala alto e articula, e eu encontrei um baiano assim, um brasileiro, ele, e nós conversando, gritando no meio da rua, só o brasileiro faz isso, por aí, gente. Mas ser brasileiro é maravilhoso, é maravilhoso essa coisa de ser sanguíneo, né? Por natureza,
E eu gostaria de convidar você, nós levantamos um clamor pelo Brasil. Amanhã, como a Júlia colocou muito bem, é um tempo que nós decidimos entre a nossa bandeira ou o comunismo, que eu não quero com meus filhos, aqui no Brasil, alcance uma geração comunista. Esse espírito do comunismo que acabou com várias nações e quer tomar o Brasil está repreendido em nome de Jesus. Esse principado, querido, que aonde entra, escraviza, divide famílias, divide classes sociais, coloca um contra o outro, está quebrado e repreendido o Brasil. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Deus está julgando esse principado na América Latina, querido. E nós precisamos nos posicionar como brasileiro, amém? Amém, queridos? Como cristão, eu não consigo entender um cristão, alguém que já leu a Bíblia, já leu os evangelhos, chega à conclusão de que Jesus era socialista e comunista. Querido, meu Deus do céu, eu não quero começar a pregar aqui, mas irmãos, nós somos do reino, e quem é do reino é pró-vida, irmão, amém? O Deus da vida, então quero te convidar nessa hora a começar a orar pelo Brasil. Nós amamos essas cores, o gigante está se despertando, o Brasil é gigante, querido, gigante na sua natureza, gigante em riqueza. O povo brasileiro é um povo amado em todas as nações. O Brasil, querido, é uma nação amada em todas as nações. Eles quiseram rotular o Brasil fora nação como uma nação promíscua. Isso é uma mentira. O povo brasileiro é um povo amado, um povo querido em todos os lugares. Eu amo o meu Brasil, eu amo ser brasileiro, eu amo esse jeitão espontâneo de ser. É isso que as nações querem do Brasil, o jeito alegre de ser, o jeito espontâneo de ser. E nós, como brasileiros, como bons brasileiros, que temos uma verdade, nós não desistimos nunca. Nós somos um povo que persevera. E nós queremos liberar essa verdade, ó Pai, sobre o céu do Brasil, no nome de Jesus. Todo principado e potestade que por onde chega traz morte, traz divisão, traz, ó Deus, morte e divisão, nós rejeitamos em o nome de Jesus. Declaramos que o Brasil é do Senhor, e como é bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos que Jesus é o Senhor do Brasil, e todo principado e potestade que atua, Deus, usando líderes, nós rejeitamos agora. Toda força maligna nós quebramos agora e declaramos, ó Deus, que o Brasil é do Senhor. Toda confusão, nós começamos a orar, Pai, essa madrugada, quantas artimanhas iria acontecer, mas não vai mais, porque nós estamos bloqueando agora. Nós quebramos agora, Pai, toda a artimanha do diabo para golpe, para mentira, para engano. Toda ação, ó Pai, que iria acontecer nessa madrugada para impedir o Teu nome ser glorificado e que queria escravizar o Brasil através de um golpe, nós quebramos em o nome de Jesus. No mundo espiritual agora, nós entramos como igreja e rejeitamos a mentira, rejeitamos os enganos. O Senhor que desbaratina o inimigo, ó Deus, nós quebramos, repreendemos agora, dizemos: cesse as suas manobras e desista das suas atuações, maligno. Nós declaramos, ó Pai, um povo livre, a liberdade. Comece a orar, querido, comece a orar. Oh Espírito Santo, vamos, declaramos, ó Pai, que as próximas gerações serão livres, porque nós estamos conscientes, estamos mais conscientes do que é política, do que é um voto consciente, ó Deus, do que é decidir pela vida, do que é decidir pelo certo. Uma geração de jovens conscientes e livres, que sabem a verdade.
e a verdade liberta, que conhece a verdade. Levante as suas mãos, querido, levante as suas mãos e libere sobre o Brasil uma palavra de bênção. Libere sobre o Brasil uma palavra de bênção, sobre os jovens, essa geração de adolescentes, que não serão discipulados com ideologia de gênero, que não serão discipulados com divisão de classes. Existe só uma raça, meu querido, a raça humana. Nós oramos pelo Brasil, Senhor. Nós clamamos pelo Brasil, ó Deus. Nós oramos. Toda voz de intimidação nós rejeitamos. Profetizamos novos líderes, profetizamos homens, mulheres de Deus que assumirão o governo do estado, novos deputados, homens de Deus, senadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, presidente que conhece o Senhor, que teme ao Senhor. No nome de Jesus, nós liberamos o Brasil, é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, e toda confusão, nós repreendemos agora, nós rejeitamos ações malignas. Enquanto você ora, querido, Deus está enviando os seus anjos para paralisar as ações malignas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Eu quero tomar uma instrução pastoral e trazer para você que é jovem. Hoje é o dia de você se posicionar, cara. Você entrar na sua rede social e deixar bem claro em quem você vai votar. Deixar bem claro a quem você representa. Amém, gente? Nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, jovens cristãos, temos um posicionamento. Nosso posicionamento é pela vida. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe você. Vá lá atrás, ó, tem um cafezinho. Por quê? Pega um cafezinho, vamos conversar um pouco mais. Amém? O culto está encerrando, mas eu quero que você, como nosso pastor diz, vá, vença e volte. Amém? Deus abençoe você, tamo junto.